Municipal do Rio Grande por meio da Secretaria de Município do Meio Ambiente e da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres. Saudamos as autoridades presentes, o secretário Sandro Miranda, secretário do Meio Ambiente, o secretário adjunto Luiz Arthur, a secretária de Educação, Nessi, Maria de Lourdes Loso, que é coordenadora da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, Giovana Gionco, que é militante da Marcha Mundial das Mulheres, e Michele Menezes, educadora popular, enfermeira e militante do SUS. Neste momento, convidamos o secretário do Meio Ambiente, Sandro Miranda, para fazer o uso da palavra. Boa tarde, companheiras e companheiros. É um prazer poder voltar a debater dentro de uma atividade do mesmo meio ambiente, do sonho socioambiental, o tema da ecologia e feminismo. Essa foi uma pauta que nós começamos a debater ano passado, no Março Lilás, quando a gente teve a oportunidade de lançar o debate, participou até por provocação da Cíntia Balenho, que participou do evento da primeira vez, e conseguimos expandir a discussão. No passado foi uma provocação que nós fizemos, e esse ano a Secretaria se mobilizou e esse evento foi construído pela base, posso dizer. Renata e Mariana, que conduziram o processo ano passado, elas construíram a agenda desse ano, e eu acho que isso é extremamente importante na medida em que isso vem demonstrando a relevância que o tema tem, a importância que debater a ação do movimento feminista e a sua inter-relação extremamente próxima com o movimento ecológico é fundamental para que a gente possa desenvolver uma política de integração, de combate à discriminação social, de defesa dos direitos fundamentais. Hoje, quem faz a defesa da democracia no Brasil, a hegemonia e a defesa da democracia no Brasil, é o movimento feminista. A gente tem visto uma ação extremamente efetiva da Marcha das Margaridas, da Marcha Mundial das Mulheres, da Marcha dos Vadias, protestando contra as ações conservadoras e reacionárias que ameaçam a nossa democracia. Ao mesmo tempo, a gente vê uma regressão em relação à defesa dos direitos fundamentais, não só com relação ao fato do estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro e que foi fato de matéria divulgada pela mídia internacional e uma vergonha no país, mas que é algo cotidiano. Hoje o estupro continua sendo cometido em vários cantos do país e, infelizmente, a maior parte dos casos não é denunciado porque o responsável pelas ações normalmente é o pai de família, o tio, são as pessoas que convivem com as vítimas e acabam bloqueando a denúncia e o combate a esse tipo de conduta. A gente costuma dizer que o principal perfil do estuprador, do violentador no Brasil é branco, de classe média, com uma renda estável, entre 25 e 50 anos, ou seja, é um perfil de uma pessoa que é considerada um membro normal da sociedade e que pratica esse tipo de crime, esse tipo de conduta de forma irregular, dentro do âmbito doméstico, e acaba não sendo estandarizado, e a sociedade não tem acesso às informações. Então, isso acaba prejudicando muito o enfrentamento da violência, acaba prejudicando muito o processo de garantia da melhor condição de vida para as mulheres. A gente sabe que as mulheres continuam ganhando menos do que os homens, continuam ocupando menos espaço de poder do que os homens, e quando elas chegam ao mais alto do Brasil, de comando do país, no caso do presidente da República, Dilma Rousseff, elas são vítimas de um golpe de Estado com traços caracteristicamente misóginos, cujo lema principal é a Deus querida. Quando houve a derrubada do Collor, não havia Deus querido, não havia essa conduta, e o Collor era responsável pela prática de um crime de corrupção. A Dilma não teve uma acusação contra ela. A principal ação movida contra a Dilma foi exatamente a do preconceito. E o centro do discurso oposicionista contrário à emergência da democracia, defesa da democracia no Brasil, é de traço preconceituoso e, no caso especialmente, de traço misógino, machista e irresponsável. Essa falta de preocupação, essa certa retorno
retorno do patriarcado conservador para o campo da ação política demonstra o quanto a gente tem ainda que evoluir no Brasil em termos de defesa dos direitos fundamentais. Não só dos direitos das mulheres, mas todos os outros direitos continuam sendo colocados no segundo plano. O Brasil vem sofrendo nos últimos 2 anos uma ação de regressão de direitos, tanto na esfera da questão dos direitos da mulher. A gente vê aí uma proposta no Congresso Nacional que propõe acabar com a possibilidade da vítima de estupro realizar o aborto no Sistema Único de Saúde, o que é uma demonstração de atraso, enquanto a maior parte dos países já trata o tema do aborto como uma questão de saúde pública. No Brasil, a gente ainda vê milhares de mulheres sendo vítimas de uma ação violenta e agressiva por parte de determinados segmentos, porque são criminalizadas, são tratadas como criminosas no sentido de não sofrerem o tratamento de saúde adequado, ainda é tratado como um tabu religioso e não como um tema de saúde pública. A gente vê regressão em outras esferas de direitos, como também a defesa do direito do consumidor, defesa do direito do trabalhador. A gente vê movimentos no sentido de combater o direito ambiental, né, com a possibilidade para a defesa de alguns segmentos de acabar com o licenciamento ambiental e atacar o princípio de precaução. Ou seja, o Brasil passou a sofrer, a partir do ano passado, com a ascensão do Eduardo Cunha à presidência da Câmara, mas também com a construção de um Congresso Nacional com caráter extremamente conservador, um retrocesso na defesa dos direitos fundamentais. E isso vem se repetindo em várias áreas. Isso torna importante discutir, defender e colocar em xeque a discussão sobre a prevalência e o domínio dos direitos fundamentais. De sociedade democrática, efetivamente democrática, sem que a gente tenha como garantia a defesa das instituições, a defesa dos direitos fundamentais e a defesa da soberania popular. Não existe democracia sem esses traços. E quando a soberania popular é afrontada por um golpe de Estado, quando os direitos fundamentais são afrontados por ações conservadoras, e quando as instituições são colocadas em xeque por comportamento misógino dos parlamentares, a democracia é efetivamente colocada em risco. Então, mais do que uma ação de discussão, hoje o nosso trabalho é um trabalho de compromisso, de construção, de defesa de uma ação transformadora. E para isso nós vamos contar com a presença de pessoas que atuam efetivamente na defesa e na luta dos direitos fundamentais. E eu agradeço a presença de todos e não vou tomar muito tempo para deixar que vocês possam comandar esse processo de discussão e que a gente possa efetivamente continuar construindo uma agenda transformadora, onde a base de toda essa agenda transformadora é a ação militante de todos nós. Muito obrigado. Neste momento, convidamos Maria de Lourdes, Giovana Jongo e Fabiana Souza. Não, desculpa, Fabiana Souza ela não pode vir para o problema de saúde. E Michele Menezes para compor a mesa. Agradecer o convite, e é uma ação, né, que a gente tem procurado fazer através da coordenadoria, em conjunto com as várias secretarias do município, que desenvolvem atividades que são voltadas aos interesses das mulheres, né, e que em muitas situações parece que está distante, que não é algo que diga respeito às mulheres, mas acho que não tem nenhuma secretaria sem que as ações também devam ser de responsabilidade e voltadas aos interesses das mulheres. A Coordenadoria de Políticas para as Mulheres nasceu através da indicação, né, do Movimento de Mulheres daqui do Rio Grande, e nós tivemos um tempo considerável para que ela pudesse se instalar devido às visões existentes no âmbito da Câmara Municipal, né? E ela fez um ano, agora em abril, né? E, como foi dito aqui, na verdade, a importância da política das mulheres, para as mulheres, né, no contexto da sociedade, é cada vez mais flagrante, né? Efetivamente, as mulheres, ao longo da história, têm sido responsáveis pelas revoluções e pelas mudanças de concepção de sociedade. Embora a história oficial
as torna invisíveis, né? Então, é também um trabalho que entendemos importante, fundamental, no âmbito da história, no âmbito das escolas, né? Trazer à tona aquelas mulheres, né, que têm uma participação efetiva na constituição da sociedade, né, e que os livros, e que o material didático não demonstra, né, e torna invisíveis, né? Então tem sido também um compromisso nosso trazer, né, essas mulheres ao conhecimento da sociedade. E realmente, nesse período, né, onde nós estamos vivendo esse golpe, a atuação das mulheres, né, tem sido fundamental, né, para fazer com que a sociedade se dê conta de que efetivamente está ocorrendo um golpe, né, e que é um golpe parlamentar de classe, de gênero e de raça. Essa é a manifestação, né, da ministra da Igualdade Racial. E no texto que ela responde para o jornal Brasil de Fato, ela manifesta que algumas outras pastas foram ministérios, né, se juntaram dentro de um só. No caso da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude, estas secretarias com nível de ministério, elas foram extintas, diferente do que aconteceu com outros, que se juntaram dentro de algumas pastas. Estas foram extintas e foram levadas para dentro do Ministério da Justiça. E ela aponta isso como sendo uma visão objetiva, né, desse desgoverno golpista, que é justamente a representação desses grupos, né, que historicamente foram relegados e que não são minoria absolutamente, negros e negras, jovens, indígenas e mulheres, e que historicamente foram relegados, as políticas públicas dificilmente chegavam até eles. Objetivamente foram extintas essas secretarias pela leitura que quem está lá hoje, que deu o golpe e está lá atuando, entende de que esses grupos eram aqueles e são aqueles que efetivamente no âmbito social fazem a relação movimentos e institucionalidade, que é uma outra questão que nós reputamos como fundamental e temos procurado fazer com que a nossa coordenadoria tenha e mantenha uma relação estreita com os movimentos, pela nossa compreensão de que movimentos subvertem o que está estabelecido. Os movimentos é que têm a possibilidade de fazer a revolução e de questionar a institucionalidade naquilo que ela não esteja respondendo de acordo com as reivindicações e com a expectativa, né, dos movimentos que levaram as pessoas a ocupar determinados cargos. Então, realmente eu quero reforçar o que o Sandro disse, é um golpe parlamentar de classe, de gênero e de raça. Nós convivemos no final do ano passado, além disso que o Sandro disse aqui, vocês devem se lembrar, e apareceu na internet, no Facebook, etc., um adesivo, né, que demonstrava a presidenta Dilma de pernas abertas, né, e no local de colocar o combustível no carro, né, é como se ela era onde colocava a mangueira lá do posto de gasolina, como se estivesse estuprando aquela mulher. Aquela mulher tinha cara, tá? Era esse adesivo, foi colocado em vários carros, lá em Brasília, né, e em outros estados do Brasil, né, e isso ficou evidente, veio para os meios de comunicação, para a internet. Aquilo já era uma forma, né? Teve gente que riu, teve gente que achou engraçado, né?
já era uma forma de sutilmente ou subliminarmente dizer, né, que o estupro é algo que pode ser levado com graça. O estupro é algo que a vítima é que é responsável por ele, porque ela foi num lugar que não deveria ir num horário X, ou que ela estava com uma roupa que não deveria estar usando, porque na verdade ela foi provocar. Então ela, de vítima, se transforma em ré. Tá? Esse último coletivo que teve lá no Rio, e que se transformou num evento internacional, né, de notícia internacional, algumas mulheres, né, diziam, bom, mas tem uma gravação onde diz que a moça tinha se predisposto a ter relações sexuais com 15. E aí eu digo, se ela quiser ter com 15, ela vai ter com 15, mas ela tem que querer. Diferente de ser forçada a, como se fosse algo transformado em natural, né? E aí também o que o Sandro falou, né? Aquele ali tomou um tamanho, uma repercussão muito grande, porque efetivamente, né, foi. Mas diariamente, muitas mulheres sofrem estupro. Sofrem em casa, né? Sofrem quando vão chegando na faculdade, sofrem nos locais mais diversos. E quanto mais essas mulheres denunciam, né, mesmo passando por cima de todas as dificuldades que é uma mulher chegar para fazer um registro de ocorrência numa delegacia atendida por homens, né, quanto mais as mulheres assumem a sua fortaleza, quanto mais elas vão e fazem o registro, mais elas estão ameaçando, né, o poder do macho. E eles não aceitando isso, cada vez eles fazem mais, e também porque se transforma em algo que evidencia, né? A internet avisa, a Rede Globo dá notícia, o jornal, e o cara se transforma num cara que se transforma em alguém conhecido, né? Independente dele precisar de atendimento médico ou o que seja, na verdade, penso eu que quanto mais as mulheres se fortalecem e elas têm coragem de denunciar, mais elas estão provocando que os caras assumam posturas cada vez mais agressivas por não aceitar efetivamente essa mudança, né, conceitual de que mulher não é propriedade de homem, né, que mulher não tem que estar servindo o homem, que mulher tem que estar onde ela quiser, na hora que ela quiser, com a roupa que ela quiser, fazendo o que ela bem entender. E assim deve ser respeitado. Eu peguei aqui um material que saiu no jornal local, no dia 17 de junho. É um encarte, Homem Rio Grande, no jornal Agora. E eles colocam aqui uma pesquisa, né, feita, a fonte é FSB Comunicação, baseado em pesquisa feita pela Avon, e divulga o seguinte: apesar de 96% dos jovens brasileiros reconhecerem que existe machismo no Brasil, a maior parte ainda aprova valores machistas e reprova comportamentos não conservadores da mulher. É o que revela a pesquisa Violência contra as Mulheres, os jovens estão ligados. Os jovens estão ligados? É uma pergunta, divulgada pelo Instituto Avon e pelo Data Popular. E aí a pesquisa mostra que para 51% dos entrevistados, a mulher deve ter a primeira relação sexual com um namorado sério. Aí eu abro um parênteses. Não estou outro dia ali fazendo panfleteação, no dia que a gente fez aquele ato né, contra o estupro, e estou panfleteando, entreguei o material e disse que eram 2 homens de cabelo branco. E o que é isso que vocês estão fazendo? Nós estamos fazendo uma manifestação, inclusive, de solidariedade à moça que foi estuprada lá no Rio. Moça, só se é por causa da idade. Eu digo, o que está querendo dizer com isso, cara? Não, moça não é. O Juvato quer dizer que moça é sinônimo de virgindade. Ué, não é?
Eu digo, não sei em que ano tu está vivendo, tipo, mas tu deve ter parente, filho, né? Então isso é presente, e não é porque o homem é velho, porque os jovens também, né? Então daí que eu penso que para a gente subverter essa construção social, a gente tem sim que falar com os homens. Né? É fundamental que a gente converse com os homens. Né? E que lá no início, lá na escola, a gente possa ter essa conversa de forma muito aberta, muito tranquila, muito, né? O que aconteceu é que isso, né, acontece na escola, embora algumas religiões queiram dizer que não é, né, para acontecer. Então, 51% dos entrevistados, para eles, a mulher deve ter a primeira relação sexual com um namorado sério. 41% concordam que a mulher deve ficar com poucos homens. 38% a mulher que tem relações sexuais com muitos homens não é para namorar. Quer dizer, gente, eu tenho mais de 60 anos. Eu ouvia isso lá. Tá? Gente, para namorar tem que ser séria. Se ela já ficou com alguém, deu para bola. Essa aí, né, vai estar batida. Vai estar... E por aí vai, né? 25% afirmam que se uma mulher usa decote e saia curta, é porque está se oferecendo para os homens. Então, isso é uma pesquisa científica, né? Não é da cartola de ninguém. Foram lá entrevistar os jovens e os jovens estão respondendo dessa maneira. O estudo também mostra que cerca de 79% dos jovens brasileiros, das jovens, já foram assediadas. Receberam cantadas ofensivas, violentas e desrespeitosas ou foram abordadas de maneira agressiva, em festas ou em locais públicos. Além disso, 44% das entrevistadas já foram assediadas ou tiveram o corpo tocado por um homem, sem consentimento, em festas. Além disso, 30% alegaram já terem sido beijadas após. E por aí vai, gente. Por aí vai, é sintomático, é triste e preocupante, né? Porque 89% dos homens consideram, esses que foram entrevistados, consideram inaceitável a mulher não manter a casa em ordem. E vai, né? Quer dizer, tudo que tu acha que é lá do século XIX, né, é hoje, eu digo, Idade Média é hoje. Né? Então é isso, a violência contra a mulher no Brasil, a taxa de homicídios contra as mulheres aumentou 8,8% entre 2013 e 2013, tá? Segundo o mapa da violência 2015, ainda, né, com dados que foram coletados pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Né? E por aí vai, gente. Então, esse material está interessante, agora depois tem que tentar achar a pesquisa no seu todo, né? Só para dizer, assim, começar, deixar para os meninos agora, né, falar mais sobre o aspecto da importância do feminismo, né, na ecologia, no dia a dia, na vida da gente, né, e ainda algumas de nós e alguns, né, na busca intermitente, né, da construção da sociedade socialista, a gente afirma, não haverá socialismo sem feminismo. Então, essa também é uma marca da Marcha Mundial de Mulheres, uma entidade internacional, que depois a Giovana fala, mas por onde eu também me reporto, por onde eu me organizo também. E é isso. Então, a gente está ali, né, fazendo por dentro da estrutura do Executivo Municipal, não só uma política para fora, mas também para dentro, conversando com as mulheres e com os homens, no sentido de fazer com que haja respeito. Né? Inclusive, a gente deixa um material ali na frente sobre o assédio moral, né, que é um processo que a gente está desenvolvendo no âmbito da estrutura municipal, de conversar nas secretarias com homens e mulheres, para chamar a atenção de que assédio moral não é algo que deva ser aceito de forma tranquila, passiva, como se fosse natural. Né? Então, é o papel que a gente vem desenvolvendo aí, junto com a companheirada, para subverter um pouco essa ordem estabelecida. É isso por agora. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite da Secretaria do Meio Ambiente, da Coordenadoria de Política para as Mulheres, dizer que é sempre uma honra estar
participar de uma mesa onde tem a presença da Maria e da Michele, que são companheiras que a gente reconhece já há tempo na luta, né? Então, agradeço às gurias, a Renata, a Mariana, o convite para este seminário. Eu pensei muito uma forma, né, de organizar, através do movimento em que eu faço parte, que é a Marcha Mundial das Mulheres, de como que trataria a questão do ecofeminismo. E ao me lembrar da trajetória da marcha, desde sua concepção, de suas inspirações para a sua construção, vários momentos ali a gente percebe que a marcha esteve sempre muito presente nessa pauta. E então acabei optando por fazer o resgate dessa história da marcha, e nesse sentido vão aparecendo ali uma porção de intervenções da marcha com relação à pauta. O movimento feminista acaba para fora, assim, tratando sempre de questões muito específicas, de direitos fundamentais, que a gente chama, né, de viver sem violência, né, questões que a Maria aqui trouxe, da questão da cultura do estupro, enfim. E a gente acaba, por muitas vezes, não tendo espaço para dizer que nós, feministas, que nós, da Marcha Mundial das Mulheres, nós temos um projeto de mundo, um projeto para a economia, projetos que estão para além destes direitos fundamentais e dessas lutas que, infelizmente, nós ainda precisamos travar cotidianamente. E eu acho que a marcha ela tem uma posição muito específica de que não vai conseguir mudar a vida das mulheres se não mudar o mundo. Para mudar a vida das mulheres precisa necessariamente subverter a lógica do capital. Né? Por enquanto, a gente fica aqui, enquanto gestores públicos, enfim, enquanto militantes, organizando redução de danos, digamos assim, né? A gente vai estabelecendo alguns direitos, vamos avançando, mas a gente só terá direitos plenos, tanto na questão ambiental como na questão das mulheres, com uma subversão total do sistema, né? Com o fim do capital. Então, vou retomando aqui a questão da história. Eu acho que a marcha ela tem um sentido, assim, uma obrigação de fortalecer espaços coletivos, populares e autônomos das mulheres, espaços criativos, né, para enfrentar o capitalismo patriarcal, racista, lésbico-bifóbico. Para isso, constrói, obviamente, alianças com os movimentos sociais, né? Eu acho que essa é uma grande marca da marcha também, de se construir, né, de construir suas ações e suas intervenções sempre com relação com vários movimentos sociais. Ela tem essa característica global, mas tem essa perspectiva de se organizar sempre localmente, né, sempre nos seus espaços ali do município, nos seus espaços de militância, sejam universidades, escolas, enfim, dentro dos próprios movimentos sociais, com solidariedade e sempre com uma marca muito forte do internacionalismo. Tá? Que na perspectiva de que nós somos diferentes, inclusive em nível municipal, no Brasil, enfim, nós somos diversas, somos muitas mulheres. E imagina se a gente for pensar isso no âmbito internacional, né? E, no entanto, sempre buscando também a nossa identidade política, né? Então, e com a certeza de que só existirá igualdade de fato se essa igualdade alcançar a todas as mulheres. Sempre pensando numa dimensão de classe, acho que isso é extremamente importante para nós, levando em consideração sempre a questão racial, da sexualidade e a questão geracional. Acho que essas são também marcas importantes da marcha. E se construir como um movimento de utopia do feminismo anticapitalista, apontando, né, para um questionamento global, apontando a crítica ao modelo atual
tornando práticas, né, da educação popular, que eu acho que a gente bebe muito nessa forma de organização, se colocando como uma reflexão feminista e com base, né, isso se coloca como uma reflexão feminista e com a base para a construção da MN. Então, com relação à história, tá, da marcha. A marcha, ela se inspirou numa marcha que aconteceu em Quebec em 1995, no Canadá. Foram 850 mulheres que marcharam 200 quilômetros, que simbolicamente exigiam, né, tinham como pauta, né, como pão e rosas. Naquele momento, aquela marcha, ela conseguiu ter grandes vitórias, como aumento do salário mínimo, mais direito para as mulheres imigrantes e apoio à economia solidária. Foi então esta marcha que inspirou, né, e deu a noção exata de que as mulheres elas precisavam se organizar internacionalmente e que esse movimento deveria ser permanente. Então, essas mulheres procuraram a CUT, né, aqui no Brasil, com o intuito de criar essa campanha global. E em 1998 aconteceu o primeiro encontro internacional da Marcha Mundial das Mulheres. 145 mulheres, 65 países. E a plataforma, né, tinha 17 reivindicações dentro do tema da pobreza, do combate à pobreza e à violência. Aí, a partir de então, a marcha ela começou a se organizar permanentemente e se pensou, né, que eram necessárias organizações de ações internacionais, que a primeira dela aconteceu em 2000, a primeira ação internacional da marcha, contra a pobreza e a violência sexista. Esta era a temática, que mobilizou milhares de mulheres em 150 países. No Brasil, esse movimento ele aconteceu de 8 de março a 17 de outubro e que teve, sim, como grande movimento nacional, já conhecido por nós aí que estamos nos movimentos, o Movimento Nacional da Marcha das Margaridas. E no 17 de outubro, então, ficou como um dia de luta pela erradicação da pobreza. Marchas, né, em 40 países aconteceram, atos em frente ao Banco Mundial, ao Fundo Monetário Internacional, denunciando os efeitos devastadores do neoliberalismo. Então, se coloca, né, a partir desse movimento, como um movimento permanente, né, organizado. E aí é importante também falar nessa história que o Fórum Social Mundial, a organização dele em 2001, contribuiu bastante para a construção desse movimento permanente da marcha. E foi ali onde a marcha se construiu grandes alianças, e aí eu cito, né, a Rede Latino-Americana de Mulheres Transformando a Economia, a Via Campesina, né, que entra fortemente, né, como um braço importante da Marcha Mundial das Mulheres. E a partir de então, várias lutas passam a ser travadas, onde tem a Marcha Mundial e tantos outros movimentos, né, e aí eu cito, né, a luta contra a ALCA em 2002, contra o FMI, né, denunciando de que o mundo ele não é uma mercadoria, né, enfim. Então, a partir do Fórum Social Mundial, a gente conseguiu dar uma grande potencializada nesse movimento que se organiza internacionalmente. E aí, nesse momento, começa a entrar mais fortemente o que eu falei ali no princípio, que era a ideia de que as mulheres elas precisavam construir um projeto de mundo. E a partir daí, então, se iniciam vários debates sobre o que a Marcha Mundial de Mulheres entendia como para a economia.
e aí vários debates em torno da economia, que a gente chama de economia feminista. Que a gente pensa a economia, às vezes, sempre como um conjunto de fórmulas e números, né? E a ideia desse projeto de mundo, dessa economia feminista, é integrar todas as atividades que garantem que essa economia ela integra, né, todas as atividades que garantem a produção do viver. E aí entra a questão da divisão do trabalho, a invisibilidade do trabalho doméstico e a construção de um novo paradigma de sustentabilidade. Denunciando que o capitalismo patriarcal faz das suas estruturas e potencializa as relações de desigualdade de poder. Então, é o capitalismo que a gente precisa combater. Né? Acho que isso fica muito nítido dentro desse projeto, dessa proposta que a gente organiza. Então, a gente busca recolocar a luta anticapitalista e antipatriarcal no momento em que o movimento de mulheres estava sob hegemonia e banalização do conceito de gênero. Então, a gente organiza para dentro do movimento feminista, para dentro do movimento de mulheres de uma forma global e internacional, a ideia de que nós, em primeira instância, precisamos combater o capitalismo patriarcal. Em 2004, ações permanentes acontecem com relação à crítica do controle do corpo, da sexualidade pelo mercado. Acho que também isso fica muito nítido nesse projeto que a gente entende por economia feminista, do controle que o mercado faz sobre os nossos corpos e sobre a nossa sexualidade. E que o capitalismo ele é capaz, né, e faz isso muito bem, né, incorpora nas suas estruturas esse controle sobre os nossos corpos, nos impõe uma família, uma forma de organização familiar que é heteronormativa, que é racista, que hierarquiza inclusive as mulheres, né, que a gente precisa sempre entender que nessa crítica nós mulheres também somos hierarquizadas. Porque eu não posso pensar que na condição de mulher branca, né, que a mulher negra tem a mesma condição que eu na sociedade. Né, que eu, mulher hétera, né, não tenho a mesma condição que uma mulher lésbica, bissexual, transexual na sociedade. E essa crítica, né, organizada, ela possibilitou refletir sobre conexões de globalização, de empresas transnacionais e o controle sobre o trabalho e sobre os nossos corpos e territórios. Acho que foi um momento extremamente importante na construção da nossa história da marcha. E essas transnacionais, enfim, que atuam em tecnologias baseadas no controle do nosso corpo, da nossa reprodução, também atuam na produção de sementes transgênicas, por exemplo. Então, a gente conseguiu conectar de forma muito nítida de que este mesmo mercado que atua fortemente sobre os nossos corpos, atua também fortemente sobre as questões ambientais. Então, em 2005, acontece a segunda ação da marcha internacional. Ali naquele momento, ela aconteceu em 45 países, se construiu uma dinâmica simbólica de construção de uma colcha, que foi agregando não só aquele pequeno espaço de pano, mas foi agregando debates, né, e foi agregando a situação das mulheres internacionalmente. E é nesse momento vem muito à tona a questão do ecofeminismo, a questão da legalização do aborto, e vem muito forte a questão da soberania alimentar, que é os direitos dos povos de definir suas políticas agrícolas e alimentares, de ter acesso à terra, à água, sementes, condições de produção, práticas agroecológicas, e se amplia a relação também com os povos indígenas e reconhece a mulher
como extremamente importante nessa lógica da produção agroecológica. E em 2008, a Marcha Mundial das Mulheres e a Via Campesina organizam, então, o Encontro Nacional de Mulheres em Luta por Soberania Alimentar e Energética. Aqui eu me recordo, logo depois, a luta que foi travada, eu acho que em 2010, se não me engano, aqui no nosso estado, com relação a várias ações, assim, em vários municípios, com relação à privatização da água. Né? A marcha esteve fortemente, inclusive no município que eu residia no momento, que era Rio Pardo, e aí vários outros municípios aconteceram, e alguns, felizmente, a gente conseguiu, né, manter o contrato, né, da manutenção da água com a concessão por uma empresa pública, mas em vários outros municípios, infelizmente, o Estado entregou para a iniciativa privada, e isso é um debate que a gente fez muito nessa segunda ação internacional da marcha, com relação aos bens comuns, né, que a água, ela nos pertence, né, e deve se manter pública. Então, a necessidade de colocar na agenda feminista a priorização da sustentabilidade da vida. Eu acho que essa segunda ação da marcha deu esse tom, né? E que a agroecologia é o nosso projeto político. Aí, em 2010 já, né, na terceira ação internacional da marcha, em que aí eu já não fazia mais parte das, né, não me contavam mais as histórias, mas eu já fiz parte da construção desta ação. Eu entrei para a marcha ali em torno de 2007, por aí. Então, tive a oportunidade de construir essa terceira ação internacional da marcha, de participar dela, em que nós, mulheres, nos encontramos, 3.000 mulheres nos encontramos em Campinas e marchamos de Campinas a São Paulo durante 10 dias, com 4 eixos: trabalho e autonomia econômica, violência, bens comuns e serviços públicos e paz e desmilitarização. Essa marcha, assim, para mim, normalmente as pessoas quando me questionam onde de fato, obviamente, já fazia o debate feminista, mas foi quando eu encontrei de forma mais verdadeira e mais forte o meu debate, e foi de fato, assim, uma experiência emocionante, né? Porque ele foi um espaço totalmente auto-organizado, onde desde a segurança e a alimentação dessas 3.000 mulheres eram garantidas por nós mesmas. Acordávamos por volta das 5 horas da manhã, nos organizávamos em equipes do café, enfim, né, equipes de mobilização e tal. Saímos em marcha aí, uma média de 10 a 15 quilômetros diários. Chegávamos, almoçávamos, íamos para os debates, e de fato foi o espaço mais cansativo, assim, mais difícil, mas também o que eu hoje mais marcou na minha militância foi essa terceira ação internacional da marcha.